Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse café maravilhoso, né? E essa audiência maravilhosa, estamos aí avançando, né? Seguidores, graças a Deus, né? E esse café tem abençoado muitas pessoas, tenho tido testemunhos maravilhosos, né? E eu sei que é uma vida de fé, e eu sei que andar em fé agrada a Deus. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos simplesmente concordando com Deus, dizendo o que ele diz, e o que ele diz cria-se na terra. Então, toda vez que nós repetimos a palavra de Deus, nós estamos dando a oportunidade para criar coisas na terra, para nossas vidas, para nossos lares, para os nossos empregos, para as nossas comunidades, para a nossa igreja. Amém, queridos? Seja abençoado, né? Estamos divulgando esse café, né? E também divulgando a Igreja Verbo da Vida Blumenau, né? Nós temos culto na terça-feira, às 20 horas, culto de oração tem sido uma grande bênção. Às quintas-feiras, nós temos o culto do Espírito da Fé, tem sido também uma grande bênção. E aos domingos, às 19 horas, nós temos o nosso culto da família. Domingo tivemos um culto maravilhoso, falando sobre a promessa de Deus, né? Vá nos visitar, né? E faça uma visita para ver o que Deus está falando. Aleluia. Sabe, então nós devemos organizar as nossas conversas corretamente. Se tão somente conseguíssemos descobrir o poder das nossas palavras, quanto a nossa vida seria diferente. Alguém já disse que a pena é mais poderosa do que a espada. A pena do escritor, né? A caneta, não é verdade? Quanto mais poderosas são, portanto, as palavras da nossa pena ou da nossa caneta e de nossos lábios, quanto elas são tão poderosas quanto as palavras de Deus. Deus afirma em Salmos 50, 23, quem me oferece uma gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Vamos dar uma analisada, né? Sobre as palavras, né, que empregamos na conversa, ao escolher palavras que são maravilhosas, né? Então, nós deveríamos parar para pensar no final do dia, ou antes de dormir, quantas palavras nós falamos sem significado, quantas palavras que nós falamos sem qualquer coisa que foi produzir coisa boa. Uma boa análise seria, né? Palavra de confissão é a palavra de Deus. A confissão sempre antecede a posse. Ouse dizer exatamente o que Deus diz em sua palavra. Concorde com Deus falando a palavra dele em todas as circunstâncias. Dificilmente você vai me ver pregando e não falando a palavra de Deus e não ensinando a falarmos a palavra de Deus. Então, quando eu falo a palavra de Deus, estou oferecendo a palavra de Deus através dos meus lábios e Deus está provendo através das suas mãos cura. Quando organizamos nossas palavras corretamente, Deus manifesta os benefícios da sua grandiosa salvação. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, o verso 10. Lembre-se de que, quando confessamos a salvação, essa confissão inclui cura, libertação e todas as bênçãos espirituais e físicas obtidas para nós na expiação de Cristo. Palavras de louvor, palavras que louvam, palavras de adoração. Amém? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmos 34, 1. Decida ser um adorador, decida ter uma boca de adoração, destemido. Sabe, exalte o Senhor com as palavras, não tanto pelos dons que você recebeu, mas mais para engrandecer o maravilhoso doador pelo que ele é. Palavras de graça, de edificação. Decida organizar sua conversa corretamente com palavras de graça e edificação. Efésios capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Palavras de saúde. As palavras têm um impacto impressionante sobre a nossa saúde. As pessoas escravizadas pelas doenças costumam dizer: eu estou ficando gripado, estou ficando resfriado, ou não estou me sentindo bem hoje.
Por outro lado, as pessoas que têm saúde divina dizem: eu raramente fico doente, porque os micro-organismos não me infectam e eu me recuso a ceder à doença. Palavras cheias de fé. O momento de falar com fé é aquele que você está gozando de boa saúde, se sentindo muito bem. Não espere até ficar doente para começar a falar palavras de saúde e vitalidade sobre o seu corpo. Aqui estão as palavras para você dizer diariamente. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que me cura. Todos os órgãos, todos os músculos e todas as fibras do meu corpo funcionam conforme o Senhor planejou. Minha juventude e o meu vigor se renovam como os das águias. Minha vida é poupada da destruição e eu tenho energia para realizar aquilo para o que o Senhor me chamou. Palavras de autoridade destemidas sobrepujam o poder de Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. A respeito dos que creem nele, Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos ou sobre os doentes e eles ficarão curados. Marcos 16, 18. Você oferece as mãos e o Senhor Jesus provê a cura. Ressalte suas promessas garantidas, pois são vida para quem o encontra e saúde para todo o seu ser. Provérbios 4, 22. Aleluia. Então, não se esqueça de proclamar a palavra de Deus, né? Quando você cita a palavra de Deus, você está trazendo ao mundo natural a palavra espiritual que é criadora. No início Deus falou e tudo veio acontecer. E não parou aí. Tudo que você fala a respeito que Deus falou continua acontecendo. Nós precisamos entender, né? E eu asseguro, sabe, aquilo que Jesus disse em Marcos 11, 23, eu asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Marcos 11, 23. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você precisa do milagre? Você precisa receber um milagre? Ver Deus transformar a maldição em bênção? Precisa da salvação na sua família? Do favor divino nos seus negócios? Aleluia. Então não fale em doença, declare a cura. Não fale em fraqueza, afirme que o Senhor é sua força. Não fale em derrota, proclame a vitória em Jesus. Não fale de carência, confirme a provisão de Deus. Aleluia, aleluia, para todas as suas necessidades. Não fale em escravidão, confesse a liberdade divina. A confissão sempre precede a posse. Ouse falar exatamente o que Deus diz na Bíblia. A palavra deve ser o chão firme em que você se apoia. Fale as montanhas e elas se moverão. Aleluia. Meu irmão, eu tenho essa convicção. Palavras movem montanhas. Aleluia. Eu tenho essa convicção. Eu não tenho dúvidas sequer sobre isso. Eu creio e falo daquilo que eu creio. Eu creio que eu sou curado e sarado, creio que você é abençoado, creio que você é próspero também, creio que eu sou próspero, creio que você tem contas pagas, creio que eu tenho contas pagas. Eu creio que tem alguém que vai me abençoar com uma importância muito grande para mim, avançar na obra de Deus. Eu creio em tudo isso, eu falo. Eu creio, porque a palavra diz e eu creio no que ela diz. E quando eu digo o que a palavra diz, eu estou expressando aquilo que eu creio. O meu coração guarda a palavra do Senhor. E minha boca é uma caneta escrevendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama. À noite teremos culto. Maravilhoso. Amém? Em nome de Jesus.